juro muito alto, impostos subindo, tributa tudo, nascimento de criança, voo de morcego, qualquer coisa que passar é tributado. Respirou, está tributado. Mas o governo continua gastando. Você, na verdade, está jogando a conta para filhos e netos. Eles vão pagar algum dia. E o Brasil vai parando de crescer, com juros altos e impostos muito altos. Isso é um erro grosseiro. Vou falar dos bem-intencionados. Os que erram por militância e os que erram por boas intenções. Eles seguem o modelo antigo. O modelo antigo é o seguinte: quem dirige o crescimento brasileiro são os investimentos públicos. Quanto é que era a taxa de investimento no Brasil quando o Brasil crescia muito? Era 25% do PIB. Setor privado, 17%. Setor público, 8%. Aí o setor público veio 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0,3%, 0,4% ao ano. Ou seja, o Brasil perdeu a capacidade de investimento. E do outro lado, juro muito alto, impostos subindo, tributa tudo, nascimento de criança, voo de morcego, qualquer coisa que passar é tributado. Venda, faturamento, tudo que respirar, respirou, está tributado. Isso é um erro grosseiro. Aí o Brasil vai perdendo dinâmica de crescimento. A dívida bola de neve, né, se dividendo. Nós trocamos o financiamento inflacionário pelo financiamento em bola de neve. Acabou a inflação. Mas o governo continua gastando. Cada governo que entrou, no próprio início dos militares, era 18% do PIB a despesa. Quando os militares saíram, já era 22%. O Fernando Henrique, o Sarney pegou com 22%, soltou com 26%. O Fernando Henrique pegou com 26%, soltou com 32%. Aí entrou o Lula, soltou com 36%. Aí a Dilma levou para 45%. Quer dizer, eles foram crescendo o tempo inteiro. Então, se você parou de fazer o financiamento inflacionário, parou de emitir moeda, mas continua gastando muito, você vai hipotecar seus filhos. Você, na verdade, está jogando a conta para filhos e netos. Eles vão pagar algum dia. E o Brasil vai parando de crescer, com juros altos e impostos muito altos. Porque o Estado empreendedor é um desastre. Corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Quebraram tudo, nuvem de gafanhoto, quebraram fundo de pensão, quebraram as empresas, quebraram tudo. Então nós temos que mudar. E nós usamos esses conceitos durante a crise. Daí os erros de previsão. Porque os conceitos estavam firmes. Renda básica. Você quer ajudar o pobre? O Brasil vai dar o dinheiro para o superministério, que vai repassar para um banco público, que vai repassar para um grande empresário, que vai criar dos 100 que você deu, vai chegar 1 no pobre. Porque a burocracia vai consumir tudo no caminho. A política, a burocracia vão consumir tudo no caminho. Você quer ajudar o pobre? Dá na veia. Dá na veia. Nunca os estados e municípios receberam tantos recursos. Quem reclama hoje ou é débil mental ou está fazendo militância. Porque se você olhar os dados, são inequívocos. Nunca receberam tanto dinheiro. Nunca. Você chega em Brasília e pergunta para um cara da oposição: você já viu tanto dinheiro assim? Ele fala: nunca. Ainda bem que vocês são trouxas, manda esse dinheiro todo para a gente. E a resposta é: nós não somos trouxas. Nós somos republicanos. Nós somos a favor da descentralização de recursos e atribuições. E eu dizia: nós vamos surpreender. Eu ia aos fóruns internacionais, no G20, em Washington, ia a Davos, ia à OCDE em Paris, e dizia: olha, vocês estão subestimando o Brasil. Não subestimem o Brasil. Nós somos uma grande nação. Nós vamos surpreender. Nós temos 30 anos de democracia, ela é robusta, ela é flexível. Ela está sob ameaça, o seu governo ameaça a democracia. Narrativa, fake news. É ao contrário. Agora sim é uma democracia ampla o suficiente. Democracia Saci Pererê, só tem perna esquerda, só pulava numa perninha. Mas agora sim é uma democracia ampla. Ampla, tem voto dos dois lados, tem as duas perninhas, pode pular numa, pode pular na outra, pode escolher. Mas antes você era obrigado a votar só num lado. E criou-se uma convenção, o consenso no caminho da miséria. Que é para onde a Venezuela já está, é para onde a gente estava indo devagarzinho. Porque eu, quando era jovem, o país crescia 7,3%. Média de 3 décadas, 4 décadas, era 7,3%. Era o país que mais atraía gente do mundo inteiro. A maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, uma cultura empresarial, o sul todo foi industrializado. Juiz de Fora era Manchester mineira, cheia de café, têxteis e etc. Nós fomos sufocando a capacidade empresarial brasileira. E não é culpa da democracia, não. Os militares, nos últimos 2 governos, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Telebras, Nuclebras, Portobras, travaram o crescimento brasileiro. Criaram crises cambiais recorrentes. Vieram os civis e, por incapacidade de gestão, levaram para a hiperinflação.
Os militares tinham estabilizado o desastre. 200% de inflação, 3 anos seguidos. Os civis chegaram e tocaram fogo no que sobrou. Por incapacidade política e econômica. Incapacidade política, porque tinham ficado tanto tempo fora do poder que não sabiam governar. Incapacidade econômica, porque chegou uma porção de gente que começou a congelar preço, congelar poupança, fizeram 3, 4, 5 erros. Tiveram 10 anos de erro, toda a mídia perdoando tudo. Por quê? Porque a esquerda tinha chegado finalmente ao poder. Então pode errar à vontade, não tem problema. Aí quando tem um governo conservador, tem um ano, está tudo errado, está tudo errado, está errado. Aí vem o Covid, a turma ainda sabota, tenta derrubar o barco, afundar. Toda a Arca de Noé tem um pica-pau a bordo, né? Furando, para tentar fazer água, né? É natural, né? É da natureza humana, né? Mas você tem que pensar maior um pouco. Tem que pensar no país. Tem que pensar em 200 milhões de pessoas que estão aqui fora que dependem da gente. E faz a crítica do que é errado e faz o elogio do que é certo. Eu cheguei e disse, mais Brasil, menos Brasília. Foi combinado isso com o presidente Bolsonaro. Nós vamos descentralizar. O maior inimigo da democracia é a centralização de poder. O maior inimigo da economia de mercado é a centralização do poder econômico. Um país que tiver 6 bancos, 6 empreiteiras e 6 qualquer coisa, está liquidado. O maior amigo de uma economia de mercado de consumo de massa é justamente o que nós chamamos de descentralização de poder econômico e de decisões econômicas, que a gente chama de mercado. O que a gente chama de mercado não é a Bolsa de Valores, nunca foi. A Bolsa de Valores é um espelhinho que fica lá no fundo. Se você estiver fazendo muita besteira aqui, ele mostra uma imagem meio estragada. Se você fizer tudo certo do lado de cá, ele começa a mostrar uma imagem melhor, mas ele é um espelhinho. O mercado é um algoritmo de decisão econômica descentralizada. Tem um cara que inventa lá carro elétrico, outro inventa o uso do etanol para ser combustível, outro inventa gás natural, outro faz um 5G. Cada um vai inventando uma coisa e a gente vai se aproveitando daquilo em benefício comum. É um jogo cooperativo. Você não fez o tênis, não fez o iPhone, não fez o relógio, você não fez nada do que você está usando. Você prestou algum serviço para alguém, pegou isso aí e transformou em tudo que você usa. Essa é a força e o poder do mercado. Nós descemos das árvores e hoje estamos indo para a Lua, graças a essa capacidade econômica que nós criamos com esse algoritmo milenar. Os despreparados acham que o mercado foi inventado 2 séculos atrás por um explorador inglês. Então, esquece, os fenícios, os babilônios, os assírios, os astecas tinham mercado. Qualquer pessoa que lê sabe disso. Os mercados sempre existiram, incentivos, produzir, troca, sempre existiu. Isso é um algoritmo. Como é que 3,8 bilhões de pessoas estão saindo da miséria? Nunca tanta gente saiu da miséria na história da humanidade, nos últimos 30 anos. Quem são os mais miseráveis da humanidade? Quem eram os mais miseráveis? China, Paquistão, Índia, Indonésia, Vietnã. Estão saindo da miséria. Há 30 anos eles estão saindo da miséria. Viúvas do socialismo, vítimas do socialismo, mergulharam nos mercados globais. Estão há 30 anos subindo, reduzindo a miséria lá. E os bobocas do lado de cá, rasgando seu próprio conhecimento, sua própria sofisticação, por falta de conhecimento. Quer dizer, eu não vou falar o nome dos países, também por elegância, mas tem gente achando que pode ficar 8 meses de férias por ano e receber salário do governo. Tem gente que acha que pode sacar recursos públicos para se ajudar e esquecer que tem uma população de 200 milhões lá embaixo precisando desses recursos. Quer dizer, então, o pessoal do lado de cá está ignorando a fonte de sua própria riqueza. E o Brasil era esse gigante caído no chão, derrubado. Um país que crescia 5%, 6%, 7% ao ano, 20, 30, 40 anos. De repente, começa a crescer 5%, no final do período militar já está crescendo 5%, já com a inflação subindo. Os militares atônitos, saindo pela porta dos fundos do Planalto, sem entender o que está acontecendo, foram para o caminho errado. Planejamento central, campeões nacionais também, grandes empresas estatais, foram para o caminho errado. Agora, deixaram uma herança, a infraestrutura brasileira. Se temos uma infraestrutura hoje, foi porque eles entraram e botaram em pé uma infraestrutura para o Brasil. Isso foi muito bom, mas ok, pronto, acabou. Vamos saindo, porque está começando a produzir chapa de aço com prejuízo. Aí os civis entraram, começaram também, por falta de rumo, procurar atender as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, nota 10. Vamos ajudar os mais frágeis, nota 10. Mas tira o subsídio
dos campeões nacionais. Faz a transformação do Estado brasileiro. Vende a Eletrobras, privatiza a Petrobras, privatiza o Banco do Brasil, transforma o Estado brasileiro. Em vez do Estado empresário, com maus resultados, que nós fomos parar na inflação, na estagnação econômica, na corrupção da democracia. Então, visivelmente, o caminho estava errado. Visivelmente, o caminho estava errado. Tem gente dizendo, eu vi outro dia, um candidato também dizendo que não, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos botar as pessoas nas estatais, nós vamos fazer isso, é tudo igual, não aprendeu nada, zero, aprendeu zero, achando que está vivendo naquele tempo. Mudou a estrutura, mudou, nós viramos o eixo. Então, menos Brasília, mais Brasil.